A gente consegue atingir muitos objetivos e alcançar resultados quando a gente ativa de forma consciente os arquétipos na nossa vida. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre um grupo de arquétipos dos 12 arquétipos de Jung. Como eu disse no vídeo anterior, eu estou começando uma série de arquétipos aqui no canal. Inclusive, nesse vídeo eu expliquei o que são os arquétipos, como eles atuam na nossa vida, a parte luz e a parte sombra dos arquétipos e o que elas representam na nossa vida de uma forma prática. Então vale a pena você dar uma conferidinha nesse vídeo lá, talvez, se você não está tão familiarizada ou familiarizado com os arquétipos. Jung é o fundador da psicologia analítica. Ele também criou vários conceitos e um deles foi o conceito dos arquétipos. E nos seus estudos, pesquisas, viagens, contato com outros colegas de trabalho, ele descobriu que independente do lugar que ele fosse, se fossem países ocidentais, orientais, mais pobres ou mais ricos, existiam comportamentos padrões que ele encontrava independente dos lugares que ele ia. E nesses estudos, na formulação desses conceitos, ele descobriu 12 padrões de comportamentos que, futuramente começaram a ser chamados de 12 arquétipos de Jung. E esses 12 arquétipos, eles são separados em 4 grupos de 3 arquétipos cada grupo. E hoje eu vou falar do primeiro grupo, que é o grupo que orienta a sua vida e os seus comportamentos em busca de autoconhecimento, de independência e de liberdade. Esse é um grupo que tem o desejo de ficar só, de se conhecer, de buscar conhecimento sobre o mundo e experienciar a vida de uma forma livre. E eu vou exemplificar com luz e sombra cada um desses arquétipos do grupo. A gente vai começar pelo arquétipo do inocente. E o lado luz do arquétipo do inocente é uma crença no mundo melhor, é um otimismo, um positivismo muito grande, muita fé de que as coisas vão acontecer, de que as coisas vão dar certo. É aquela visão de mundo pura. As crianças, por exemplo, geralmente exemplificam muito bem esse arquétipo do inocente, que é essa visão pura mesmo da vida. Já o lado sombra desse arquétipo é de que ele pode ser facilmente manipulado, pode cair no conto, de pessoas com más intenções. O inocente, ele tem esse lado sombra de ter dificuldade de enxergar a verdadeira face das pessoas e ter essa sensação de que todo mundo é do bem, de que todo mundo tem boas intenções, que todo mundo tem boas vontades. E a gente sabe que, independente do tempo, a vida não é bem assim, O planeta que a gente vive aqui na 3D é um planeta dual, onde tem luz e sombra, dia, noite, quente, frio, tudo tem ali, tudo transita em polaridades, polaridades opostas. E esse lado sombra do inocente pode ser um pouco prejudicial, porque é importante sim a gente acreditar na vida, acreditar nos nossos planos e projetos, mas é importante também a gente manter os pés firmes no chão e enxergar quando as coisas não estão indo tão bem quanto a gente gostaria que fosse. O próximo arquétipo é o arquétipo do explorador. E o lado luz desse arquétipo é um lado de viver sem medo de mudar de local, de mudar de cidade, de relacionamentos. É um arquétipo que experiencia a vida sem medos e sem apegos. As pessoas que vivenciam o arquétipo do explorador são pessoas que praticam o autoconhecimento o tempo todo. Então, todas as experiências de vida, relacionamento, lugares que visitam, são oportunidades delas se conhecerem melhor. Outra parte luz do arquétipo do explorador é essa coisa de querer sempre viver coisas novas, querer sempre estar testando, se descobrindo e se redescobrindo o tempo todo. Já o lado sombra do explorador pode ser o de não ter foco, de desistir antes de tentar, aquela dificuldade também de se comprometer a médio e longo prazo, já que é uma pessoa que muda muito de
de opinião que muda muito de desejos. E o explorador, né, em seu lado sombra, pode também se tornar uma pessoa muito egoísta, aquela pessoa que só pensa em autoconhecimento, que não consegue muito compartilhar a vida com outras pessoas. E o terceiro arquétipo que faz parte desse grupo é o arquétipo do sábio. As pessoas que vivenciam o arquétipo do sábio, elas sempre buscam pela verdade, ela tem sempre uma necessidade muito grande de aprender como as coisas funcionam, entender as bases, as teorias, os conceitos. São pessoas muito inteligentes e também intelectuais, a gente sabe que são, né, inteligência e intelectualidade são duas coisas separadas e diferentes. O sábio, ele gosta muito de aprender, né? Então ele está sempre estudando, buscando novas fontes de aprendizado, novos livros, novos cursos. Já o lado sombra do sábio é que o sábio pode ficar muito preso naquele ali pensa, né? Uma pessoa que sabe muito, pensa muito em teoria, mas na hora da prática ela não tem ação. O sábio também pode se tornar talvez um pouco arrogante, porque ele estuda tanto e ele sabe tantas teorias que ele pode meio que se tornar um pouco dono da verdade, né? E se achar superior por saber mais e não deixar as outras pessoas se comunicarem. E aí, para finalizar, a gente pode perceber que esses três arquétipos, né, que fazem parte desse primeiro grupo, eles têm esses pontos em comum de querer experienciar a vida, querer conhecer e descobrir a vida, seja como explorador, né, indo vivenciar, mudando de cidade, mudando de país, né? Eu sou uma exploradora nata, assim. A liberdade para mim é uma coisa assim essencial, tanto nos relacionamentos quanto nos lugares. Eu preciso sentir que eu posso chegar e sair quando eu quiser e quando eu sentir. E essa liberdade de viver experiências e entender o conceito das coisas se apresenta muito na vida do sábio, né? Ele quer ter ali, de certa forma, a liberdade de aprender como as coisas funcionam. Pode ser aquela criança que vê um rádio ou vê uma televisão. Eu acho que antigamente isso acontecia mais, né? Mas enfim. Eu não tenho crianças, não convivo com crianças, então eu não sei. Mas eu lembro muito de algumas pessoas que eu convivi serem crianças que, sei lá, pegavam esse rádio, a televisão e abriam ali para ver o que tem dentro, como que aquela voz está saindo ali do rádio. Então, assim, provavelmente essa criança ela tem um pouquinho ali do arquétipo do sábio. E a outra forma também de experienciar essa liberdade, experienciar a vida, é a forma do inocente, né? É aquela pessoa que se lança na vida, que não tem medo de correr os riscos, que acredita que as coisas vão dar certo, que tem aquela fé, aquele otimismo mesmo, muito imaginativo, muito criativo, que é o inocente. Segundo Jung, todos nós, né, toda a humanidade vivencia esses arquétipos. De uma certa forma, todos nós temos todos, só que, obviamente, 3 ou 4 se sobressaem mais na nossa personalidade, no nosso temperamento, nos nossos gostos pessoais, nos nossos comportamentos, nas formas que a gente pensa, sente, age. E meu intuito com essa série de arquétipos é te aproximar um pouquinho mais, né, desse conceito que eu acho que hoje em dia está um pouco superficializado, no sentido de, eu quero um resultado X na minha vida, eu vou ativar o arquétipo tal. É interessante, sim, a gente consegue atingir muitos objetivos e alcançar resultados quando a gente ativa de forma consciente os arquétipos na nossa vida, mas, né, como boa sábia, eu acho muito importante a gente colocar essa coisa esse entendimento mesmo de saber de onde vêm os arquétipos, quem criou os conceitos, como eles atuam nas nossas vidas. E eu gostaria de saber de você, se desse grupo, né, de inocente, sábio e explorador, você se identifica com algumas características que eu falei aqui, ou se você vai ficar para assistir o próximo vídeo, que eu vou trazer outro grupo, que é um grupo que procura experienciar a vida através do impacto, do risco e da mestria. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero ter te ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo. Se cuida e tchau!